uma proposta de classificação climática diária e de perfis higrotérmicos diários para as medições térmicas e inspeções de fachada. Foi uma dissertação de mestrado, elaborada por mim, o Rafael Rios, sob orientação da professora Wanda, que também teve seu doutorado com um tema relacionado, em comportamento higrotérmico. O estudo do comportamento higrotérmico, o estudo se baseia na verificação da ação climática sobre o sistema, a reação do sistema de fachada a essa ação climática. Também foi avaliada a questão da influência das propriedades do sistema sobre esse comportamento e também como que essa variação do comportamento higrotérmico ocorre ao longo do tempo, não apenas ao dia, mas em relação aos períodos de seca e chuva, que são bem definidos em Brasília, e também pontos de máxima, pontos de mínima, quando ocorre a inversão do fluxo de calor. Então, esse foi o intuito do estudo. Esses resultados, eles contribuem com o estudo da vida útil dos sistemas, também podem contribuir com a elaboração de projetos, tanto de arquitetura quanto de soluções técnicas. No caso da dissertação, a gente tinha um viés mais para a inspeção predial, para as medições de campo, então, para verificação do impacto dessa reação do sistema de fachada ao clima, e também pode ser utilizado para o desenvolvimento de novos produtos, novas soluções, novos produtos de construção, detalhes técnicos específicos para combaterem esse tipo combaterem a ação climática em relação à durabilidade. E ao desempenho, claro. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma ferramenta para classificação climática diária, esse era o primeiro item, e o segundo é um perfil de comportamento higrotérmico, com uma ferramenta de suporte às medições térmicas de inspeções prediais em fachadas de revestimento cerâmico, na cidade de Brasília DF. A gente tem que fazer esse recorte porque o clima a gente não pode abordar para o Brasil inteiro. A gente sabe que o zoneamento climático já é um primeiro passo para a gente gerar um recorte. Então, a gente teve que restringir isso tanto em relação à região de Brasília, quanto do sistema de estudo, que é um sistema de revestimento cerâmico. Se você for trabalhar um sistema de argamassa ou um sistema não aderido, são comportamentos diferentes. O trabalho veio por 3 frentes. Então, a primeira foi a elaboração de uma classificação climática diária, que é a ideia de contextualizar o seu dado em relação ao clima. Se você realizar uma medição ou se você for analisar um dia de um arquivo climático, você poder contextualizar o que aconteceu no dia de análise. A segunda parte é a questão da simulação computacional, que eu acredito que é o foco do simpósio, que a gente entende que foi o melhor meio para a gente conseguir analisar a resposta do sistema de fachada às ações climáticas, porque a medição de campo, principalmente nas camadas internas do sistema, é muito complicada. Então, até a realização de medições também tem uma certa dificuldade. A simulação computacional facilita isso. Na tese de doutorado da professora Wanda, ela validou o programa que foi utilizado, que foi o UF. Eu vou detalhar um pouco do programa mais à frente. Mas, então, a gente estudou a reação do sistema de fachada em relação à ação climática por meio da simulação computacional. E, por fim, também foi utilizado medições de campo para justamente... não seria para validar, porque validar é um termo muito forte para um estudo científico, mas para fazer uma correlação do que a gente estava encontrando em campo com os dados da simulação computacional e também para avaliar a eficiência da classificação climática diária proposta. O programa utilizado foi o UF-PRO. Ele avalia o comportamento higrotérmico, ou seja, temperatura e umidade. Ele faz uma análise não apenas das superfícies, mas ele também permite analisar as camadas internas. Você pode definir as camadas de interface, da argamassa colante com a cerâmica, pode ser na camada de emboço, pode ser no tijolo. Então, ele permite uma verificação do interior do sistema. Já tem outros programas, acho que é bom até pelo tema do simpósio a gente avançar. Já tem programas que avaliam bidimensionalmente o sistema, então detalhes específicos, arremates de encontros de esquadria com alvenaria, sistemas que têm enchimentos ou algum detalhe específico da esquadria, você pode avaliar por sistemas bidimensionais. A própria UF já tem o UF 2D,
já seria um programa mais avançado. Dos dados de entrada, utiliza-se o arquivo climático, se eu não me engano, TMY. Ele tem dados horários, então isso é uma limitação do seu time step de análise. Você vai analisar de dados horários, você pode analisar mais do que a hora, você pode analisar dados diários, mas não menos do que isso. Você tem que entrar com a composição do sistema, o que vai compor a sua fachada, a sua cobertura, e nessa composição você tem que entrar com todas as propriedades do material, dos materiais no caso. No caso, a gente teve suporte do pessoal da FT, da UNB, que eles já tinham feito os ensaios para definição das propriedades dos materiais que a gente utilizou. Então, essa entrada tem que ser precisa, porque a resposta vai estar vinculada ao que você está alimentando o programa. O programa também pede condições de contorno, que são a orientação do sistema de fachada, a altura da fachada e outros itens de contorno, né? Para pesquisa, a gente utilizou os dados de saída de temperatura superficial externa, a umidade relativa da superfície externa, o fluxo de calor e a irradiância solar. Esses dados que foram utilizados para a elaboração dos perfis higrotérmicos, que é uma ferramenta gráfica simplificada para análise do comportamento da superfície externa da fachada ao longo de um dia, vamos dizer, não típico, mas de condições pré-estabelecidas pela classificação climática diária. Então, para a classificação climática diária, eu vou simplificar até porque eu acho que os resultados a gente fica à disposição, a dissertação já foi concluída, quem tiver interesse pode buscar lá, mas a definição das classes de classificação foram divididas em três, baixa, média ou alta, mas 1, 2, 3. Nesse exemplo, é da temperatura máxima diária do ar. Então, a gente pegou 5 cidades da zona bioclimática 4, fez uma distribuição por frequência de ocorrência das temperaturas e definiu essas três classes por meio da sua frequência. Então, a classe 1 representa 25% da amostra dos arquivos climáticos dessas 5 cidades, a classe 2, 50%, e a classe 3, 25%. No caso da temperatura máxima, né, a classe 3 seriam altas temperaturas, a classe 2 seriam temperaturas frequentes de máxima, e a classe 1 seria as temperaturas máximas diárias com intensidade baixa. Então, essa frequência de ocorrência definiu as classes para 5 variáveis climáticas: temperatura mínima do ar, máxima do ar, amplitude térmica, umidade relativa diária e radiação global diária acumulada. Então, a gente consegue classificar 5 critérios para classificação climática diária por meio desses intervalos apresentados na tabela, e permite que, por meio de dados de uma estação meteorológica, a gente consiga classificar o dia da medição, o dia da inspeção ou o dia do arquivo climático. Resultado disso, a gente avaliou se seria a classificação climática usada para elaborar um perfil. Então, por meio de ferramentas estatísticas, utilizando médias dos resultados, um compilado de dados, a gente definiu para o período chuvoso a classificação climática diária de maior frequência. Quando a gente fala de maior frequência, normalmente a gente vai cair no número 2, porque representa 50% da frequência de ocorrência da variável climática. Então, para o período chuvoso de Brasília, a gente seria 2, 2, 2, 2, 3. Esse 3 é radiação solar. Então, para o período chuvoso, a radiação solar tende a ser intenso ou com uma faixa de classificação mais elevada. Nesse perfil, a gente apresenta os dados horários às 24 horas do dia. A linha laranja, não sei se está com tamanho suficiente para ler, mas a linha laranja representa a temperatura superficial externa. A linha azul pontilhada representa a umidade relativa da superfície externa. As colunas cinza representam o fluxo de calor, e as colunas amarelas representam a radiação solar incidente na superfície externa. Então, isso foi feito para cada orientação. Então, a fachada norte, a fachada sul, a fachada leste, a fachada oeste. E a gente pode observar que os picos de temperatura máxima vão variar entre as fachadas
assim como a incidência solar, a inversão do fluxo de calor, a umidade relativa. Isso foi feito tanto no período chuvoso, quanto para o período seco. Então, a gente pode observar que já tem uma variação, até da intensidade. A gente observa que a intensidade na fachada norte, quando vai para o período seco, é mais intensa. Isso para as classificações climáticas de maior frequência. Outro ponto também que foi avaliado foi a questão de um dia quente, ou seja, a classificação climática foi alterada, seria uma frequência de ocorrência da temperatura mínima média, mais uma alta temperatura máxima, uma alta amplitude térmica, uma baixa umidade relativa do ar e uma alta radiação solar. Então, a gente pode observar aqui, dentro do período seco, que a intensidade é alterada. Então, a intensidade da temperatura superficial externa vai aumentar, a radiação solar vai aumentar, a umidade relativa superficial vai reduzir. Em alguns casos, a alteração da ocorrência da inversão do fluxo de calor. Então, foi um dos objetivos, é variar como que o sistema se comporta em dias com condições climáticas diferentes, por meio de uma ferramenta visual simplificada. Rafael, deu 10 minutos, tá? Opa, perfeito. Então, eu vou até acelerar aqui. Foram feitas análises entre diferentes sistemas, variando suas propriedades, variando o período seco, chuvoso, variando a absortância. Por fim, a gente chegou num quadro de diretrizes para auxiliar medições, onde a gente faz recomendações tanto para a realização de medições, quanto para a expectativa em um sistema de referência do comportamento do sistema. Quando que ocorre a máxima, quando que ocorre a mínima, qual é a intensidade da máxima no sistema de referência. Então, é um quadro síntese do que a gente chegou de análise do trabalho. Nas conclusões, a interação, quando a gente fez a medição de campo, a classificação climática de área foi bem sucedida, a gente teve um resultado bom, fácil aplicação, com dados representativos. Os perfis hidrotérmicos diários também foram, não vou dizer validados, mas eles seguiram o mesmo padrão que a gente observou durante as medições de campo, e também se mostrou uma ferramenta de fácil análise e fácil interpretação. Para trabalhos futuros, eu acho que vale avançar no uso da classificação climática diária, principalmente dentro da simulação computacional, onde a gente escolhe dias, a gente tem que classificar por que foi escolhido esse dia, quais são as condições deles. Os perfis hidrotérmicos diários também podem ser utilizados para outros sistemas, elaboração dessa ferramenta visual para outras tipologias de sistema. E também isso pode ser avançado para técnicas específicas, como a termografia. Você relacionar o período adequado para a realização de termografias de acordo com o comportamento do sistema. Caso alguém queira aprofundar esse assunto, tem a dissertação, que segue esse título, e também o trabalho da professora Wanda, a tese de doutorado dela, que foi o que fundamentou muitas das coisas do meu trabalho. Então, é isso. Obrigado.